Boa noite a todos. Me chamo Marcelo Luiz, sou estudante do curso de Ciências Contábeis aqui na Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, e atualmente sou bolsista do projeto de extensão Conexão Profiap, Divulgação Científica e Transformação da Gestão Pública. Caso ainda vocês não tenham conhecimento do projeto, convido a todo mundo a conferirem lá em nossas redes sociais. A gente fez um post falando um pouco melhor sobre esse projeto. Tá tanto no site oficial do Profiap UFV, quanto no Instagram e no YouTube. Então, novamente, vão lá, se inscrevam, sigam a gente para vocês ficarem por dentro, né, de todas as novidades referentes não só ao projeto, mas também a toda a rede Profiap. Bom, sendo assim, hoje eu vou dar início a mais uma live, dessa vez com uma outra convidada também muito especial, que, diferente do nosso último convidado, ela abordou um tipo, né, uma modalidade diferente de PTT. O nosso último convidado, Felipe, o PTT dele foi uma cartilha. Já da nossa convidada foi o APPDI, que é Acordo, Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E se vocês não conhecem, eu trouxe um termo técnico, né, dessa modalidade, que é um instrumento jurídico envolvendo instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica, e também de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo para inovação. Normalmente, ele é utilizado quando há uma transferência de recursos financeiros do parceiro privado para o público, facultada a intermediação por fundação de apoio. Igual eu falei, essa explicação foi mais técnica, né? Mas de forma resumida, o principal objetivo é realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de forma conjunta, ou seja, as partes se unem, né, para criar ou melhorar produtos, processos ou serviços. É explicado um pouco sobre essa modalidade. Agora vamos ter hoje como nossa segunda convidada nossa professora Rosiane Gonçalves, que possui graduação em administração com habilitação em cooperativa, mestrado e doutorado em economia pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente também é professora da Universidade Federal de Viçosa aqui no campus Rio Paranaíba, lecionando para os cursos de administração e ciências contábeis e também no mestrado profissional em administração pública, nosso Profiap. Sua área de pesquisa é finanças, cooperativismo e administração pública. Dito isso, dou boas-vindas à professora. Seja bem-vinda, Rosiane. Boa noite, Marcelo. Prazer participar com você desse momento. Já começo parabenizando você e ao professor Carlos pela iniciativa da divulgação dos trabalhos que são feitos. Afinal, nós temos um mestrado profissional e divulgar experiências faz parte, né, quando você tem aí um mestrado que é dedicado, né, à formação profissional de gestores públicos. Com certeza. Né, de antemão, já te agradeço novamente por você ter aceitado o nosso convite. Em nome do Carlos e de toda a equipe Profiap, é uma honra ter você aqui hoje, né, porque não só como professora, né, mas como pesquisadora também. Eu falei um pouco do seu currículo. Se eu tiver falado alguma coisa errada, por favor, me corrija. Se quiser acrescentar alguma coisa também, fica à vontade. Tá ok. Mas, já para iniciar, Rosiane, eu queria saber, hoje, onde você atua no mestrado Profiap? Conta um pouco para a gente da sua trajetória e das suas contribuições práticas, né, como gestora pública. O Profiap, desde que ele iniciou dentro da universidade, eu ingressei como docente, sempre dedicada à área de finanças, né? Então, a disciplina de finanças, né, e orçamento sempre foi a minha área de dedicação. Então, já são muitos anos, eu nem me lembro exatamente a data, quando começou, né? E aí, ao longo desse tempo, foram muitos profissionais formados, e é muito interessante a diversidade que o Profiap tem de estudantes, né? E a riqueza que isso traz para a sala de aula, porque você tem alguém que trabalha dentro de uma prefeitura, o outro que trabalha dentro do governo do estado, e você tem dentro da universidade, né? Então você junta
todos esses perfis, né, diferenciados, e isso qualifica ainda mais o estudante, né, que sai do mestrado para o mercado de trabalho. Então, foram muitas orientações, né, a alunos de regiões, de lugares diferentes, né? Então, tem ex-aluno que eu orientei que trabalha hoje dentro da universidade, né? Obviamente, porque o maior percentual, né, de estudantes é dentro da universidade e que desenvolveram um excelente trabalho. Eu tenho alunos, ex-alunos, que trabalham, por exemplo, tem um que é funcionário do Banco Central, tem outro que é funcionário do governo do estado mesmo, né? Então, assim, você tem prefeitura de Contagem, então foram muitas orientações, né? O Profiap, ele conseguiu formar muitas pessoas e trazer essa qualificação mesmo, né? Para dentro das instituições públicas, porque nós ingressamos na instituição pública por meio de um concurso, nós não temos uma formação para compreender quem não tem, né, quem não fez nada na área pública, né, para compreender, né, aquilo que se exige de um servidor público, aquilo que se espera do serviço público. Né? Então, eu entendo que o Profiap cumpre um papel muito importante, né, dentro dessa formação. Com certeza, compartilho do mesmo pensamento. Igual eu te falei, a gente vai ter um bate-papo, né? Que eu vou querer saber um pouco tanto da sua experiência, como você já disse, né, anteriormente, mas também sobre sua pesquisa. Então, para a gente começar, igual eu comentei antes, o seu trabalho foi diferente, né, dos demais. O tipo, a modalidade do seu PTT foi diferente. E eu queria saber como que surgiu esse acordo, né? Como que surgiu Certo. esse tema, como que surgiu a problemática. Me conta um pouco Na aí desse tema. verdade, né, esse acordo de parceria, o PPT surgiu de um trabalho prático, né? Sim, Então, não foi, nesse caso, não foi motivado por uma dissertação, né? Foi uma outra possibilidade, uma outra oportunidade. Então, a universidade ela recebeu uma demanda por parte da prefeitura da cidade vizinha, e aí, por meio dessa demanda, a universidade identifica os profissionais que têm condições, qualificação para poder desenvolver aquele trabalho. E aí forma-se, né, como você falou aí no início, o acordo de parceria. Então, vem uma demanda externa que é também atrativa para a universidade. Então, você não soluciona só um problema de um contratante. Na sim, verdade, é algo que é de mútuo interesse, porque interessa à universidade a experiência prática que vem por meio desse trabalho, a formação de estudantes, porque você precisa de estagiários para poder atuar nesse trabalho. Então, ele veio daí. E como foi um trabalho desenvolvido junto a uma prefeitura, né? E ele posteriormente ele gerou um produto técnico demonstrando, né, como que foi o desenvolvimento desse trabalho. A prefeitura até do município de Carmo do Paranaíba, ela precisava atualizar o plano diretor da cidade. O que vem a é, ser o plano diretor? Né? Ele é o planejamento de uma cidade por um período de até 10 anos. Então, como uma empresa ela precisa de planejamento, né? A gestão pública também. Então, por meio do plano diretor, é que se pensa uma cidade para os anos seguintes, para os próximos 10 anos, né? Até os próximos sim. 10 anos. Eu estava lendo seu trabalho, né? E pelo que eu vi, a última atualização, o último plano diretor deles foi feito em 2006, né? Em dois mil e Fez seis. quase 20 anos aí sem Sim. nenhum. Aí você pensa em 20 anos, quantas mudanças nós não tivemos? Com Aí certeza. você pensa que o município ele está sem o norte, porque a realidade dele de 20 anos atrás é muito diferente, né? Então a cidade ela é dinâmica, a cidade ela é viva. Então você precisa de revisar o planejamento do espaço urbano, né? E o planejamento do município como um todo, porque o plano diretor ele envolve também o pensar nas áreas rurais, né, na organização também do espaço rural, mas ele também tem um direcionamento muito forte para o espaço urbano. Então, você precisa reorganizar, reordenar conforme as novas demandas, conforme a nova dinâmica que aquela cidade assume ao longo do tempo. Sim. E Rosiane, conta pra gente,
como que o Profiap contribuiu com o desenvolvimento da sua pesquisa? O Profiap, ele veio dentro dessa área de formação da administração pública, né, de você atuar diretamente, né, dentro da administração pública, de você vivenciar a sala de aula. Ela é muito interessante porque ela também é troca. Então, assim, nesse caso, o Profiap foi o que estava junto da minha formação, né, junto da experiência, das trocas que eu já tinha feito em sala de aula e daquilo que eu preciso me preparar para também lecionar dentro do programa, né? Então, o Profiap, ele veio ali da minha formação. Por quê? Para elaborar o plano diretor, nós precisamos de pessoas de diferentes áreas. Então, eu vim, né, eu fui participar desse projeto, né, do desenvolvimento desse projeto, por atuar, por ter a formação ali em administração, a formação em economia e ter o entendimento dentro da área pública. Pública. Assim como houve uma demanda por um profissional dessa área, um plano diretor se faz com a junção de diferentes profissionais. Então, a essa formação foi somado formação de engenheiro civil, de arquiteto, de engenheiro agrimensor, de biólogo, porque o plano diretor pensa muito a parte ambiental, a preservação dos recursos naturais. Então, nós tivemos diferentes profissionais para compor, né? E aí, dentro desse grupo, né, incluir um representante do programa. Sim. Ah, era basicamente minha próxima pergunta, né? Quais foram os Uhum. tipos de profissionais necessários para o Sim. trabalho? É porque você pensa que vai planejar o espaço urbano, vai planejar como que vai ser a distribuição, a organização do que se pode, por exemplo, construir numa área ou não. Para que Sim, lado que esse município vai se expandir? Para isso, eu preciso pensar na parte ambiental, porque tem área que, se o município for expandir, o que vai acontecer? Vai afetar a captação de água do município. com Então, ali certeza. não vai poder ter uma coleta de esgoto, um descarte né, da parte do saneamento. Né? Ela tem Sim. que acontecer com para um outro lado, muitas vezes. Né? Então, você tem, dentro da formação desse grupo, a exigência de profissionais de diferentes áreas, né, que vão pensar o município nos seus aspectos econômicos, sociais, de governança também. A gente acaba, né, passando por tudo isso, e o pensamento no espaço urbano. Então, a visão do engenheiro, do arquiteto, ela vem aí ajudar nessa parte. Entendi. E, Rosiane, quais foram, né, os resultados obtidos, com a pesquisa, né? Quais foram os avanços promovidos pela revisão do plano diretor em Bom, relação à versão anterior? sim, o primeiro ponto muito importante a se destacar é que não se faz um plano diretor sem a participação popular. Sim, E nós conseguimos cumprir isso de uma maneira muito boa, muito positiva. Nós tivemos, olha, em termos de opiniões, nós tivemos mais de quase 700 pessoas participantes. Nós fizemos mais de 10, 12, se não me engano, reuniões públicas, de bairro em bairro. Então, o primeiro avanço foi ouvir a comunidade, foi construir um plano que tivesse ali a percepção da comunidade. Então, ele foi democrático, né? Ele foi democrático em todos os seus aspectos. Em relação ao levantamento das demandas, nós conseguimos captar tanto essa percepção da população, então, por meio da participação dessas pessoas, quanto também ele gera, né, como são produtos, né, a gente fala assim, quais são os produtos, né, que foram gerados, né? Nesse caso, os produtos foi uma leitura comunitária, que é o levantamento das demandas da comunidade, a leitura técnica, porque para isso que é que nós temos os profissionais qualificados, né, que vão olhar o saneamento, como é que está a questão dos recursos hídricos, como que está a questão ambiental, como que está o aspecto de desenvolvimento econômico do município, desenvolvimento dentro do espaço urbano, como é que estão essas moradias, essa distribuição no espaço. Então, gerou-se também aí o relatório técnico, e
isso foi o diagnóstico, é o que nós falamos, olha, esse é o diagnóstico. Diagnóstico feito, eu utilizo como exemplo, né, uma consulta médica, né? Você vai ao médico, você faz um monte de exames e você vai ao médico. Então, o diagnóstico é isso. Você levantou ali como que está, né, a situação do município. Mas você vai ao médico e você espera que ele te dê, né, algumas indicações para que você possa melhorar o Sim, seu problema. Então, vem aí o que é chamado de prognóstico. Esse prognóstico, ele vai falar assim, olha, se nós temos determinado problema, como que nós podemos pensar na solução? De curto, médio e longo prazo. Plano, planejamento. Então, nós sim, temos que pensar nos diferentes tempos. E aí foi construído, então, um plano de ação para o município, considerando, né, o curto, médio e longo prazo, de posse desse prognóstico, né, que é o que traz ali a identificação de fato do problema, e ali também já encaminhando para algumas indicações de caminhos, né, para o município seguir, é que foi construído o projeto de lei. Então, o plano diretor, o que é o resultado final dele? É um projeto de lei, né, que contempla todos esses aspectos e pensando nessas melhorias do município ao longo do tempo, e o coração, né, desse projeto de lei é o pensamento do espaço urbano. Né? Então, eu tenho ali aspectos econômicos, aspectos sociais, sim, mas como é que eu planejo agora para onde que esse município vai crescer? O que, que pode ser construído aqui, né? Do lado da minha casa, por exemplo? Né? excelente. Será que pode construir uma serralheria do lado da minha casa? O plano diretor ele protege o cidadão quando ele junta suas economias e ele compra um imóvel e Sim, pensa, né, que ali ele vai descansar, e se o município não tem planejamento, de uma hora para outra tem uma serralheria funcionando o dia inteiro do lado da casa dele. sim, Então a serralheria tem que funcionar, mas ela pode ter um espaço mais adequado para ser colocada. O que já está instalado, o plano não mexe. Já entendi. são atividades instaladas, mas como é que nós podemos pensar as novas atividades de forma que você minimize os conflitos, né? No espaço urbano. Então, os resultados são esses: é pensar esse município nos seus diferentes aspectos, né, propondo, então, como que se dá esse zoneamento, como que pode ser o plano de ação para melhorar também aspectos sociais, aspectos ambientais e assim diante. Entendi, Rosiane. E deixa eu te perguntar, quais políticas ou ações, né, que vocês previram já foram implementadas ou ainda estão em fase de execução? Já teve? Então, Marcelo, nós terminamos esse trabalho, nós conseguimos fazer a última audiência pública, que é onde você finaliza e apresenta para a comunidade, foi em agosto. Sim, Posteriormente, depois dessa fase, o trâmite esse projeto de lei, ele vai à prefeitura, né, ela faz esse encaminhamento para a Câmara dos Vereadores. O que que aconteceu? Nós pegamos o período eleitoral. E aí, a Câmara anterior, ela foi postergando, até fizeram algumas audiências, nós fomos convidados para fazer a apresentação, para ir lá tirar dúvidas, fazer os esclarecimentos, né? Fomos pelo menos, acho que umas 2 vezes, e eles foram adiando essa votação, com um pedido entendi. de vista, né? Precisando talvez se debruçar um pouco mais sobre o projeto de lei, e nós tivemos toda a mudança, né, do legislativo. Se não me engano, mantiveram 2 pessoas da gestão anterior. Então, o que é preciso agora? A Câmara precisa retomar esse trabalho. Por quê? Porque se a Câmara pensa, né, quer pensar no município que se desenvolva de maneira organizada, né, de diminuir os conflitos no espaço urbano, eles precisam retomar a avaliação do plano diretor. Então, ele está lá, né, na Câmara dos Vereadores, né, dependendo dessa iniciativa agora, do momento que eles conseguirem retomar a avaliação. Porque aí sim você tem a proposta da lei, e até é importante deixar isso bem claro. Nós fazemos o trabalho técnico, Marcelo. Então, nós entregamos para o contratante ali, que é para quem firmou o acordo com a universidade, que é o executivo. E aí nós entregamos esse produto, esse serviço, né, final aí para o executivo.
né? A minuta da lei. Ali encerra o nosso trabalho. Então, nós tomamos todo o cuidado para que ficasse com a melhor qualidade possível, ouvindo a população e com um olhar técnico durante todo o processo. A partir dali, o executivo envia para o legislativo, e aí nós não temos mais influência dentro desse processo. Tá? E aí é o legislativo, né, que se precisar tirar dúvidas, né, nós nos colocamos sempre à disposição, mas a nossa, digamos que ali, o nosso trabalho, ele encerrou nessa entrega, né, dessa minuta de lei. E aí agora é aguardar os passos que eles vão tomar. Né? Então, assim, foi entregue a melhor proposta dentro dos aspectos técnicos, né? E ouvindo, né? E sendo feita de maneira democrática. Agora tem que aguardar o encaminhamento que a Câmara vai, né? Que os seus representantes vão dar seguimento. Entendi. Bom, igual eu te falei, é um bate-papo bem rápido. Acabou que essa informação, minhas próximas perguntas foram por água abaixo, mas que era, né, qual é o contexto e perspectiva que essa aplicação pode acontecer. Mas igual você falou, tudo depende do poder legislativo, né? Sim, A sim. parte de vocês já fizeram, que é a Sim. entrega do trabalho, da minuta. Você também já respondeu a questão se a população teve voz ativa, né? Sim, isso foi. E assim, o Marcelo tem muito plano diretor, né? Não é como dizem, né? Não é para supervalorizar o nosso trabalho, Sim. mas quando você pesquisa, você acha muita coisa mal feita, não realizada de forma democrática. Então, assim, é importante ressaltar isso, né? Tem muita cópia. Às vezes você olha, você pega, por exemplo, o plano de um município, você vai ver lá, você acha o nome de outro município. Por quê? Foi o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ele não foi construído de maneira democrática. Né? Entendi. Então, essa exigência legal. Né? Tá lá, né? Desde a Constituição Federal, você tem, né, a leis que determinam, né, que esse processo ele precisa ser democrático, né, com a participação popular. E aí, assim, acaba que muitos não fazem. Né? Não, muitos não fazem. Então, eu falo com muito orgulho que ele foi feito de uma maneira de ouvir a população pelos seus mais diferentes meios. Né? Então, foi construído de maneira democrática. Que ótimo. E Rosiane, pelo que eu estava vendo, o plano diretor ele tem que ser refeito em 10 anos, Sim, certo? Vocês fizeram agora recentemente. Você sim. acha que, no seu ponto de vista, ainda há possíveis ajustes? Na proposta que foi feita. Exato, exato. Pegando o Olha, trabalho de Marcelo, vocês. a cidade, como eu falei, né, ela é dinâmica. Sim, Né? Então, o que, que acontece? De repente, ele está lá para votação. De repente, alguém abre um novo loteamento no outro ponto da cidade. entendi. E isso aí acaba que, dentro do zoneamento, vai acontecer alguma modificação. Sim. Você tinha, o que, que nós tínhamos? Nós encontramos muito loteamentos que não estavam regularizados. E aí, o que, que nós tínhamos de documento? O que é regularizado, né? E Sim. alguma notícia ou outra de algum que ainda não estava regularizado. Então, essa própria dinâmica da cidade, à medida que eles vão postergando, né, o zoneamento por si só já é algo que começa a sofrer mudanças à medida que os dias vão passando. Sim. Né? E aí a gente tem que tomar, né, os que vão fazer essa avaliação, né, os vereadores, eles precisam tomar muito cuidado, porque você, como representantes ali da população, eles acabam sofrendo muita pressão, mas que essa pressão ela não possa gerar uma contaminação da água que os moradores do município bebem, né? Porque você tem uma área ali de proteção da captação da água do município. Imagina só, por exemplo, no nosso município, nós temos loteamentos embargados há anos. Por quê? Porque não tinha um planejamento que limitava, que não se podia expandir naquele lugar. O que aconteceu com as pessoas que compraram esses lotes? Imagina se você tem a sua reserva,
Vamos considerar que essa reserva ali é algo que você juntou ao longo de anos para realizar o seu sonho da casa própria. E você compra um lote, num loteamento novo, que não teve essa avaliação, que o município não tem planejamento, e isso fica embargado por 10 anos. O que acontece com o seu sonho? Não é? Então, tem que pensar que o plano diretor ele protege o cidadão. Né? Ele existe para proteger o cidadão, proteger o patrimônio do cidadão. Com certeza. Né? E então, assim, ele ajuda, né, na hora que chega uma solicitação lá na prefeitura, aos técnicos, aos funcionários, a conseguirem direcionar aquilo de uma maneira melhor. Né? Então, você tem que pensar que o planejamento ele precisa acontecer na nossa vida, né? Nas as nossas Entendi. finanças pessoais e a nossa vida como um todo, ela precisa de ter um certo planejamento, com reorganizações ao longo do tempo, porque tem essa mudança, uma empresa também, e a gestão municipal, ela precisa entender que, para que ela tenha sucesso, ela precisa fazer isso também. Com certeza. Né? Com certeza. Rosiane, já chegando ao fim da nossa live, ela bem curtinha, realmente, só para mim, para a gente, né, no caso, entender um pouco da sua experiência, tanto no Profiap, e falar um pouco também do seu trabalho. Mas, para a gente finalizar, qual recado você deixaria para os atuais estudantes do Profiap e para gestores públicos sobre a importância da aplicação prática da pesquisa acadêmica? Olha, eu sei que é uma luta que o Carlos tem tentado travar aí ao longo do tempo, né? É que os trabalhos eles sejam de fato aplicados, né? Sim, Hoje o mestrado ele tem essa exigência, né, de que ele gere realmente um produto que de seja fato. possível de ser aplicado. E aí quando a gente olha, né, no nosso entorno, né, dentro da universidade, quando nós olhamos para as prefeituras, né? Aquilo que está, né, no mesmo espaço, né? Coisas que estão Sim, aqui, né, no nosso dia a dia. Quantas demandas existem? Quanta melhoria precisa acontecer? Então, assim, esse casamento, né, da demanda com um trabalho que o estudante vai desenvolver, ele é muito mais motivante. Então, assim, que se busque, né, que as instituições abram mais as portas, que os gestores abram mais as mentes, né, para receber essas contribuições, né, e que os estudantes, né, consigam fazer também essa articulação para trazer trabalhos que, de fato, que eles sintam um orgulho daquele tempo dedicado, né? Que eles vejam algo que de fato possa transformar, possa levar a repensar o modo, né, de se fazer, o modo de se organizar a administração pública. sim. Rosiane, muito obrigado. Foi uma conversa enriquecedora. Te agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo bem rápido, mas igual eu te falei, é realmente só de forma sucinta. E é isso. Obrigado, viu? E até a próxima. Obrigada a você, sucesso aí na iniciativa. Obrigadão, Rosiane. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, já deixo avisado, a live de hoje finalizou, mas já temos uma nova data, que, se eu não me engano, vai ser no dia 29 de maio agora, né, com o professor Fábio. Ele vai falar um pouco do trabalho dele, que foi feita a pesquisa no CEMEAR, né, sobre o CEMEAR, que também está para acontecer aqui na nossa universidade, e vai ser divulgado em nossas redes sociais o link do Meet, da nossa reunião. Então, todo mundo siga, curta, compartilha e ative o sininho para vocês ficarem por dentro de toda a novidade. Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.